Olá, vamos iniciar agora então a aula 9, o sétimo passo, que é um passo continuando, né, o conceito dos passos de ação que vimos, né, agora no início desse novo módulo, com o sexto passo. Então, como vimos até agora, o sexto e o sétimo passo são passos cuja ação específica é a mudança de comportamento. E logo depois veremos o oitavo e o nono, cuja ação específica é a reparação dos danos causados. O sétimo passo, então, o enunciado diz: humildemente rogamos a Ele que nos livre das nossas imperfeições. E a palavra-chave deste passo seria então a humildade, que vamos ver ao longo desta aula, qual é o significado, não, dessa humildade que tantas vezes é mal interpretada, mal entendida dentro do conceito. Quando falamos de ação, então no passo anterior iniciamos os passos de ação e a primeira ação específica proposta foi a mudança de alguns comportamentos-chave. Você vai lembrar então que nós falamos dos desafios, né, de renúncia, dos desafios de ação, né, falamos, né, da importância do que era estar pronto dentro né, do sexto passo, o que nos permitia, né, ter ações concretas de fato dentro daquele conceito inicial, né, do que precisamos modificar em nossa vida para manter a sobriedade, para manter a recuperação. E agora, o que que esse sétimo passo nos propõe, então? No enunciado encontramos a palavra rogamos, que significa pedir, suplicar, e como bem sabemos, os pedidos e súplicas representam um dos tipos de oração que podemos fazer ao nosso Deus, certo? Isso nós vimos também. Então, significa que este é um passo de oração? Seria isso? Essa seria a ação proposta por este passo. Então, nós resolvemos no sexto passo, né, começar a modificar os nossos comportamentos, e este passo seria um passo, então, de rogar, de orar, de falar com Deus, com nosso poder superior. A oração é uma ação concreta, e aqui entra uma pergunta que temos que nos fazer, né? Se estamos falando de passos de ação, né, a oração se encaixa dentro dessa oração concreta, dentro dessa ação concreta, para aquele que está já desde o segundo passo desenvolvendo alguma forma de contato novo com esse poder superior, com essa espiritualidade que talvez tivesse até esse momento, mas não de uma maneira muito desenvolvida, ou que talvez, né, tinha assim, uma prática religiosa muito mais ritualística, como vimos, não uma prática que incluísse, né, a mudança de comportamento, que impactasse as relações, né? Então, como seria, né, uma ação concreta sendo a oração? E aqui temos, né, um quadro, né, do que nos apresenta esta sequência de sexto e sétimo passo. Quando pensamos até na própria palavra oração, nós vemos aí uma palavra que podemos dizer que seria composta, né, entre duas partes, a parte da hora, tá? E a parte, né, da ação. A hora seria a parte verbal dessa oração e, obviamente, a ação, a parte de agir. Portanto, podemos dizer que a verdadeira oração seria aquela, né, que junta a fala com o comportamento. Como já vimos, né, no segundo, no terceiro, vimos até agora, né, a verdadeira espiritualidade, a verdadeira oração é aquela necessariamente que impacta o nosso comportamento, impacta a maneira como nós agimos.
Porque, em definitiva, o que a gente busca quando tenta se comunicar com Deus, quando busca seu poder superior, quando tenta desenvolver uma espiritualidade, o que a gente está buscando nada mais é do que ter uma vida melhor. E logo a gente precisa, para ter uma vida melhor, modificar substancialmente alguns dos nossos comportamentos. Quando pensamos na sequência dos passos, então nós vemos que esse sétimo passo é o que fala da parte verbal e o sexto passo seria, não, aquele que nos fala, né, que nos apresenta a parte da ação. Tá? E aí vem a pergunta, né, por que estaria invertido dentro do programa? Será que se equivocaram na ordem? Né? Porque se a oração, né, dentro desse conceito, né, primeiro está o verbal e depois a ação. Por que na sequência do programa aparece primeiro a ação para depois aparecer a parte do orar, do verbal, certo? Por que seria dessa maneira? E aí a resposta, na minha concepção, obviamente, é que não adianta, né, estar repetindo palavras, como já vimos, se você não estiver disposto ou pronto, né, com capacidade para tomar ações concretas. Então, na sequência dos passos, né, isso sempre me pareceu muito interessante quando chegava nesse grupo de 2 passos, né, da oração, de que vinha primeiro a ação, de que primeiro é importante estar pronto para estar capacitado, né, com os recursos necessários para tomar as ações concretas, para depois pedir ajuda para Deus. E é claro que durante essa aquisição de recursos, né, já pode ter feito contato, já pode ter, né, buscado essa espiritualidade, mas essa sequência de passos nos mostra, né, que se você não estiver pronto, se você não estiver, né, em condições de tomar atitudes concretas, ou não tiver tomado já algumas atitudes concretas importantes, não vai resolver nada você ficar, né, com a parte verbal da oração. Ah, mas então a parte verbal não funciona, não serve, não adianta, né? Não é algo que precisa ser feito. Claro que pode ser muito importante para muitas pessoas e vamos ver daqui a pouco nas próximas partes de como que isso se articula e de que maneira funciona para quem. Mas aqui o ensinamento, né, até esse momento é justamente a questão de que nós precisamos primeiro nos focar, né, em conseguir sermos capazes de ter ações concretas, de ter, como vimos, renúncias, né, de resolver questões diárias, de sermos capazes de lidar com questões pequenas do nosso dia a dia, porque senão nós vamos ficar rezando, orando, como você quiser chamar, enfim, nós vamos ficar num pedido constante sem termos tomado ações concretas ou sem tomarmos ações concretas especificamente, o que obviamente não vai modificar substancialmente, né, a nossa vida. Então, uma oração sem ação não funciona. Aqui vemos de novo uma passagem bíblica de Tiago. Uma oração sem ação não funciona, se torna morta e ineficaz. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Então, já vimos essa frase quando falamos do que era fé, né, nesse sentido, mas é importante termos isso claro, por isso que eu estou repetindo e por isso que de novo, né, nesse par de passos aparece a importância, tá, dessa oração com ação, né, dessa fé com obras. Tá? Às vezes, quando a gente pensa a fé com obras dentro do conceito religioso, dentro do conceito bíblico, nós podemos estar imaginando, às vezes, que se trata de boas obras para com outras pessoas, né? De que essas obras que a Bíblia se refere seria a caridade, por exemplo.
certo? E é claro que, sem dúvida, é uma obra muito importante a questão da caridade, mas quando pensamos num programa de reformulação interior, de mudança de vida, não estamos falando de obras em nossa vida, propriamente, de sermos capazes de operar mudanças em nossa realidade, em nossas relações, em nossa vida específica, né? Como vimos, de fazer renúncias, de resolver coisas, de tomar atitudes. Isso é uma obra em nossa vida. É claro que fazer obras de caridade é importante, mas também temos muita gente que é capaz de fazer obras de caridade, mas não é capaz de reformar a sua própria vida, de fazer modificações substanciais na sua, né, na sua pessoa, nas suas relações. Então, eh, tudo bem que essas obras de caridade vão ajudar outras pessoas, mas lembrando que o programa, quando pensamos no programa de recuperação dos 12 passos, é um programa que tem que servir para mim. Se eu vou praticar esse programa, é para mim, é para que a minha vida seja impactada e fique melhor, não é para cuidar dos outros, né? Que esse é talvez para quem trabalha muito nessa área, né? E eu me identifico muito com isso. A gente utiliza muito o programa para ajudar os outros, mas pouco para ajudar a gente mesmo, certo? Como se o programa fosse mais uma ferramenta terapêutica, que é, sem dúvida, tá? Do que uma ferramenta, né, de evolução pessoal, que também é sem dúvida. Então, a gente precisa fazer desse programa uma vivência pessoal primeiro, para depois, né, conseguir passar ele, conseguir utilizar ele de forma terapêutica para os outros. Nós vamos ver isso no 12º passo, né, quando fala que, tendo vivido, não, tendo praticado estes princípios em todas as nossas atividades, né, aí realmente começa dizendo, bom, começa pela prática pessoal, né, o programa é para mim, eu tenho que operar mudanças em mim primeiro, e isso é muito difícil, certo? Né? Aquelas mudanças que a gente fala para o outro que são simples, né, em nossa vida privada, pessoal, são muito difíceis. Né? A parte mais difícil que tem é conseguir modificar comportamentos, de conseguir modificar as relações, né? E, sem dúvida, é um trecho bastante íngreme, bastante complicado dentro desse processo nosso de recuperação, mas é algo que precisamos, né, avançar se realmente queremos, né, evoluir. E aí vem a pergunta, né, quais imperfeições? Quando falamos, então, rogamos a Ele, né, que nos livre das nossas imperfeições. Tá? Quais imperfeições seriam essas, né, de que Ele teria que nos livrar? E vamos entender também de que esse nos livre das nossas imperfeições, né, e por isso que é importante termos passado pelo sexto passo, né, que provoca ações concretas, porque que nos livre das nossas imperfeições parece, né, um conceito muito passivo, né, de novo, como que, bom, Deus nos vai nos livrar. Não, somos nós que vamos fazer alguma coisa a respeito. Tá? E essa possibilidade de erro de interpretação, né, desse processo como algo passivo, né, dessa relação com o nosso poder superior, como que ele vai fazer e nós não, como já vimos, né, também no passo anterior, que era, né, deixar que Deus remova, né? Então, não se trata, sem dúvida, de uma ação, né, unilateral, como vimos no passo anterior. Tá? Nós temos que fazer a nossa parte. Talvez a força da expressão, a maneira como está escrito, né, a gente pode vir a interpretar, por causa dessa maneira, de que seria, né, uma ação unilateral, de que seria uma postura passiva da nossa parte, mas não. Né, nós temos que ser o agente desse processo. Né. Sem dúvida, nosso poder superior, Deus vai estar
né, acompanhando e ajudando durante esse processo todo, mas quem vai operar, né, as modificações, que vai, né, trocar um comportamento antigo por outro comportamento melhor, que vai treinar esses novos comportamentos, somos nós, com a ajuda, né, de Deus, do poder superior, mas somos nós que temos que fazer. Tá? Então, é importante sempre termos claro isso, não é um processo passivo, não é tipo tomar um remédio, que aí o remédio sozinho ele faz, né, as coisas acontecerem, porque esse tipo de espiritualidade passiva, ela não modifica a vida de ninguém, certo? Tá? Então, precisa pôr a mão na massa durante todo o processo. Tá? Isso não é algo que a gente está isento. Então, nesse processo, né, que foi um processo ascendente, né, nós começamos, né, com o quarto passo, que foi o inventário pessoal, um processo de autoanálise, que depois nos levou, né, no retorno do quinto passo, a identificar quais eram as questões prioritárias da nossa vida, o que a gente precisava modificar, quais eram os pontos cruciais, não, que a gente precisava trabalhar inicialmente, que precisava ressignificar, reavaliar. Aí depois, então, no sexto passo, a gente, né, se prontificou para a mudança dessas questões, lembrando que prontificar-se no sexto passo envolvia reunir os recursos necessários, estar disposto a abrir mão do que fosse necessário para dar esse passo, para conseguir, né, essa mudança específica. E agora, no sétimo passo, estamos pedindo ajuda para isso que a gente conseguiu identificar, né, no quarto e no quinto passo, e considerando que já reunimos todos os recursos necessários para fazer a mudança, agora no sexto passo. Tá? Então, perceba que é um processo no qual nós tivemos que fazer, né, várias coisas durante o mês. Não é uma coisa passiva da nossa parte, não é algo que, né, vai acontecer independente da nossa ação ou do nosso esforço, certo? Então, né, eu pedir ajuda para alguém, né, vamos pensar aí uma relação com um amigo que vai nos ajudar a fazer uma tarefa, né, só que a gente já identificou a tarefa, já começou a se organizar, né, entendendo o que precisa para fazer ela, já reuniu todos os materiais necessários para fazer, né, já começou, e aí, na hora que está tudo organizado para fazer, aí a gente pede ajuda para alguém, só que já fizemos toda a nossa parte. Não está no plano das ideias unicamente, né? A gente já avançou, né, bastante nesse processo. Agora, né, esse outro que vai nos ajudar, ele vai fazer uma outra parte que não a nossa, certo? Agora, se a nossa, essa ajuda que a gente pede, né, foi sem a gente ter saído do lugar ainda, tá? Provavelmente não vamos conseguir muito avanço, né? E provavelmente o outro não vai estar tão disposto a nos ajudar assim, se viu que a gente ainda não mexeu nada, não fez nada, não começou nada, certo? Então, vamos ter essa clareza. Se chegamos até aqui, de verdade, nesse processo, porque a gente fez muita coisa, identificou, removeu, mexeu, lembrou, escreveu, falou, né? Reuniu as condições, né? Reuniu os recursos necessários, abriu mão de coisas que iriam atrapalhar, e aí sim chegamos nesse ponto de pedir ajuda, né, nessa parte verbal, oral, de fazer as nossas orações pedindo, né, que nos ajude então agora com essa parte. Nós já fizemos tudo o que podíamos fazer. O que estava dentro, né, das nossas capacidades, já, vamos dizer que se esgotou de alguma maneira. E aí temos uma outra questão, certo? Quando a gente fala no sexto passo, nós estamos vendo a questão dos defeitos de caráter, e agora já não é mais defeito de caráter, já é imperfeição.
certo? São duas palavras fortes, com certeza. Mas, sem dúvida, né, o defeito de caráter ele é mais pesado, tá? No sentido moral, no sentido, né, de quanto que a gente sente que pode, né, dar conta de modificar. Nós vimos no sexto passo que o defeito de caráter, justamente por esse peso tão grande, né, moral, social que tem, é algo que a gente deve abolir, tá? A gente não deve continuar usando esse conceito de defeito de caráter, né? Imperfeições ainda tem uma conotação moral pesada, tá? Porque, sem dúvida, ninguém vai ser perfeito, logo, né, a gente sempre vai ter imperfeições, e também a perfeição é algo muito subjetivo, né? Então, que envolve parâmetros, de novo, né, que são muito específicos do momento, parâmetros culturais, sociais, religiosos, familiares, que se modificam, né, de acordo, né, com a época, com o lugar e com o grupo, né? Nós vamos estudar essa questão mais no 11º passo. Tá? Então, se a gente for pensar na questão da perfeição como objetivo, obviamente, né, também está distante demais e é até desmotivador. Basta pensar, por exemplo, né, quando vamos pensar nos parâmetros de perfeição, né, de beleza corporal que temos em nossa sociedade, né? Cada vez mais coisas naturais são consideradas imperfeições, certo? Então a pessoa, quando ela vai se olhar no espelho, né, vai achar milhões de imperfeições, porque está sendo imposto, né, culturalmente um modelo de perfeição que é praticamente inatingível, né, e que é tão difícil de ser atingido de fato, que mesmo as pessoas que seguem, por exemplo, esses padrões de beleza, né, socialmente impostos, tampouco são pessoas felizes e têm uma série de problemas, e bom, isso incluindo até mesmo, né, a dependência química de pessoas que aparentemente tinham tudo o que precisava ter para ser feliz. Então, padrões de perfeição, eles costumam ser muito cruéis, certo? Por isso que também não é uma palavra, né, que, vamos dizer assim, que se adeque tanto para a concepção atual. Tá? Vamos lembrar, como eu expliquei no sexto passo, que estes enunciados, né, eles foram escritos entre 35 e 39, certo? Há quase 100 anos. Então, foram escritos numa época em que ainda, né, como vimos também na aula número 2, né, nas duas primeiras aulas, nós vimos isso, elas foram escritas dentro de um contexto moralista extremamente pesado, em que esse tipo de termo, de expressão e de olhar era o que estava vigente. Então, não é uma crítica ao enunciado quando foi escrito, é uma crítica construtiva pensando em como seria, né, uma atualização disso para o que a gente entende hoje. Então, quando a gente pensa, né, nessa questão das imperfeições, do que precisa remover, do que precisa modificar, eu acho que o parâmetro para ser utilizado como corte, como avaliação, poderia ser o mesmo que a gente utiliza, por exemplo, para avaliar o padrão de consumo de alguém que usa substâncias, né? Então, que sempre foi utilizado, por exemplo, e ainda hoje, né? Inclusive até mesmo dentro da academia, da área técnica, tem gente que utiliza o termo abuso de drogas, o abuso de álcool, né? Que também é um termo que está em desuso tecnicamente, porque o abuso, o conceito de abuso também tem a ver com uma concepção moral, porque não tem um nível, né, de abuso claro, né? O abuso é algo que é demais, que aí lembra da questão da temperança, né, dos grupos da temperança. Então, o que seria abusar?
que seria usar demais? Qual é o ponto de corte de até onde é, né, não abusivo e a partir de onde é abusivo, tá? Até tem a piada, né, mesmo entre os médicos, né, entre os psiquiatras, muitas vezes que falam, né, que abuso é beber mais que o médico, né, porque aí o quanto que o próprio médico bebe, ele considera normal, né, o quanto que o outro, se bebe mais do que ele, então já é abusivo. Então também é um termo que foi deixado, ou vem sendo deixado de usar justamente porque ele não é claro. Ele depende de uma concepção subjetiva e que as concepções subjetivas estão, né, de alguma maneira presas, né, ou condicionadas por questões morais, né, culturais. Então, quando pensamos, né, na maneira mais técnica de avaliar esse padrão de consumo, não se usa mais o abuso e se usa o que se chama de uso nocivo, certo? O ponto de corte é o problema. Tá? Se começou a dar problema, então já não é um uso recreativo, experimental, já é um uso problemático. E às vezes o primeiro consumo é problemático, porque, de novo, quando se pensa em abuso, né, a concepção de abuso está muito mais ligada com a quantidade e com a frequência. Tá? E a concepção de nocivo está mais ligada com a realidade, que é com os danos que produz para a pessoa. Tá? Tem gente que bebe cerveja todo dia, depois que termina o seu trabalho, vai lá no happy hour, ou chega em casa e toma um drink e fica de boa. Bem, normal. Na nossa sociedade, o álcool ele está, né, dentro da rotina de muitas pessoas e tem muita gente que tem um consumo muito regrado, né, que não bebe numa quantidade que produza problemas, que não deixa, né, de cumprir com as suas obrigações por causa disso, né. Claro que tem aqueles que vão para o happy hour, né, os que tomam uma cerveja e vão para casa, e tem o outro que fica, né, e esse é o alcoólico dependente. Então, para esse é um problema, porque provavelmente ele vai gastar mais dinheiro do que estava pensando em gastar, ele vai poder ter, né, um problema, né, depois um acidente de trânsito, embora, né, está claro que mesmo aquele que tomou uma cerveja não deveria dirigir depois, né, mas, enfim, vai ter problema com a família, talvez passe mal, tenha ressaca para trabalhar no outro dia, então essa pessoa está tendo problemas, tá? Então o ponto de corte seria o problema, e não o conceito de se foi muito ou pouco, que isso é muito subjetivo. Eu estou falando isso porque quando pensamos nas imperfeições, né, para sair daqueles padrões idealizados de perfeição, vamos pensar naquilo que nos faz mal, né? Então, o que precisamos modificar no sexto passo e o que estamos pedindo, né, que Deus remova, né, agora nesse sétimo passo. Então, aquilo que nos prejudica. Tá? Vamos entender essas imperfeições como coisas que nos fazem mal, não como coisas que alguém considera feio, mas não nos faz mal, entende? Então, tá? Questões estéticas, por exemplo, que em determinados momentos culturais, né, podem ser aceitos, em outros não. Em lugares são bonitos, em outros lugares feios, né? Tem coisas, mas são coisas que basicamente muitas delas não afetam a pessoa, não faz mal. Então, se não faz mal, teoricamente é uma questão, né, subjetiva, moral, cultural do momento, não é uma questão que de fato prejudica, tá? Então, por exemplo, né, a quantidade de gordura no corpo, né, até determinado ponto prejudica. Aí a pessoa pode ter problemas de saúde. Então, realmente, bom, isso é um problema que deixa de ser estético e passa a poder provocar algum prejuízo de saúde. Então, tudo bem, isso é um problema. Se é uma quantidade que não provoca, então é uma questão estética, tá? E assim por diante. Tá? Questões que, né, a altura, se a pessoa tem sarda, não tem sarda, a cor da pele, o tipo de cabelo, e isso não afeta, né, a vida da pessoa realmente. Isso sim é uma questão de imposição cultural. Então,
para conseguirmos avançar nessa questão de melhorar essas supostas imperfeições, então vamos pensar, né, e termos esse critério, né, do que prejudica e o que de fato nos faz mal. E como nós já vimos isso no quarto e no quinto passo, então fica mais fácil, né? Como vimos nesse processo agora na slide anterior, a gente já viu isso, já identificamos o que nos fez mal, já identificamos o que nos prejudicou. Então é isso que a gente está, né, atacando agora, e são essas coisas que a gente vai buscar modificar. Como não? A gente vai operacionalizar isso agora no sétimo passo, nós vamos ver na próxima parte.